Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi para enfrentar o Rentistas pela Libertadores, segundo jogo. Jogo importantíssimo, jogo fundamental, diria, fundamental. E o São Paulo fez a lição de casa, conseguiu a vitória por 2-0. Este é o vídeo de jogo, tá aqui o logo gigante escondendo nossos rostos, felizes, sorridentes. O Gabriel tá quase sorrindo, mas ele sorrirá durante esse vídeo, porque é a 8ª vitória seguida do São Paulo, uma coisa impressionante, fantástica. A internet está explodindo de falar do São Paulo versus o Rentistas. Agora vamos colocar as coisas nos devidos lugares. O Rentista é um time muito frágil, vinha ali com uma proposta provavelmente defensiva, só que a vitória do Racing atrapalhou um pouco os planos. Né? O que, se o Racing não tivesse conseguido vencer a partida dele, um empate seria muito legal para o Rentistas. A vitória do Racing já colocou ali uma pressãozinha, o Rentistas teve que sair um pouco, e o São Paulo não fez uma partida excelente, não fez uma partida fantástica, mas conseguiu vencer, que era o mais importante, e começou com um golaço de Pablo, golaço pela jogada construída, o passe do Daniel Alves, e a tranquilidade do Pablo. E aí todo mundo ficou falando, tá vendo, o Daniel Alves é ala, porque no meio não jogava nada, e ficou essa briga que a gente vai deixar para falar em outra ocasião, mas já que eu estou no apêndice gigante, sim, Daniel Alves jogava muito pelo meio, era necessário pelo meio, por isso ele jogava lá, mas se ele precisar jogar na ala, ele consegue jogar nesse esquema com 3 zagueiros, tendo alguém no meio de campo para fazer as funções que ele fazia, que naquela ocasião não tinha. Né? E no mais, o São Paulo do Crespo é um time que dá muita vazão para os alas. Então, como o Gabriel fez o levantamento aí, o recorte, normalmente os alas são destaques da partida. Depois, o Reinaldo bateu um pênalti e fez um golaço de pênalti. Tem golaço de pênalti? Tem. Esse do Reinaldo. Bateu no ângulo, com categoria, com força, com raiva, com Jesus do coração, fez o que tinha que fazer. O São Paulo venceu, fez a lição de casa e dá aquele alívio, porque é uma Libertadores que, assim, tudo indica que o São Paulo terá, né, chegará na outra fase, é possível que chegue. Hoje se desenha para isso, está líder, né, já está classificado no Paulista e tem um caminho bom para a Libertadores, que é um torneio importantíssimo, que tudo pode acontecer e que a camisa pode pesar. Gabriel Perecini, você achou do jogo hoje? É um jogo complicado, né? Assim, tecnicamente o Rentistas tem as suas limitações, mas veio organizado, como a gente falou no pré-jogo, como foi enfrentar o Racing, com a organização deles mais defensiva. Quando o São Paulo tinha a bola dominada e controlada com os zagueiros, o Rentistas dificultava muito a marcação do São Paulo, porque os 2 homens da frente ignoravam o Miranda, que era o zagueiro da sobra, que raramente faz essa saída, e cada um ficava mais próximo de Bruno Alves, que já não se sente tão confortável para construir o jogo, e Arboleda, que também não tem exatamente essa característica. O São Paulo teve dificuldade para fazer a bola chegar no Benítez numa fase mais avançada do campo, e quando a bola chegou no Benítez, seja numa região intermediária ou mais para frente, o Benítez não fez um bom primeiro tempo, o que dificultou muito o São Paulo. O São Paulo não tinha um construtor desde trás, o São Paulo não tinha um Benítez numa grande noite, como teve contra o Sporting Cristal, e o São Paulo tinha apenas na figura do Lisieiro um jogador com algumas características maiores de construção em espaços fechados. O Luan melhorou muito nesse sentido, mas para times que lutam, fecham os espaços, tiram o tempo do jogador, o São Paulo não tinha tempo para dominar a bola no campo de ataque, levantar a cabeça, se arrumar, sempre já chegava alguém ali mordendo, sempre chegava um jogador, ou melhor, o receptor da bola já estava muito marcado, a bola não chegava limpa, e o São Paulo teve dificuldades. O Rentistas dificultou muito a criação do São Paulo pelos lados do campo, então o Reinaldo e Daniel Alves no primeiro tempo participaram muito pouco do jogo, não conseguiram criar, não conseguiram ter aproximação, que depois com a mais o São Paulo foi criando aos poucos, e isso tornou para mim o Daniel Alves o melhor jogador da partida, pela assistência do primeiro gol e pela atuação no segundo tempo, em um segundo tempo bem difícil. Eu esperava que o Luan não jogasse hoje, porque eu esperava o Rentistas com esse tipo de marcação quando o São Paulo tivesse a bola. Você queria um São Paulo mais solto, né? Você queria um São Paulo que tivesse um meio mais criativo e menos de marcação, o Rentistas, de destruição e tal. Eu imagino, como a gente falou no pré-jogo, que o Luan tenha jogado pela questão do Daniel Alves na ala.
A gente repete aqui o que a gente falou no pré-jogo, gol do Rentistas contra o Racing, uma bola invertida em diagonal, no que seria as costas do Daniel Alves, para a infiltração do Salomão Rodrigues, que fez o gol contra o Racing. Então, eu imagino que isso tenha sido uma preocupação, ter essa cobertura, já que o Liseiro nem sempre consegue fazer 100% essa função, e o Daniel, a gente já sabe que não tem a mesma velocidade, a mesma recomposição de outros tempos. Então, eu imagino que o Luan tenha jogado por isso, mas dificultou o São Paulo no que era o principal daquele jogo, que era a construção, que era o São Paulo com 80% de posse de bola, um Benítez no dia infeliz, as alas congestionadas, e uma criação por dentro que ficou muito a cargo do Lisieiro, com o Pablo muito marcado. O Pablo não fez um jogo ruim, o Luciano, que também não foi tão bem, apesar da jogada do primeiro gol que nós vamos falar agora. E assim, eu preciso falar uma coisa, já que você fez o levantamento do Luciano, uma coisa que você levantou de outras análises de partida, o Luciano está muito afobado, parece querer tirar essa zica aí, tá sem fazer gol há algum tempo, porque em alguns momentos da partida, sobretudo numa oportunidade que ele mesmo criou, você percebe que ele estava mais afobado que o normal, que não levantou a cabeça, que não tocou, sabe? Isso me preocupou um pouco, porque é uma coisa que atrapalha o jogador, né? Então, que ele tire essa cisma no Campeonato Paulista, porque Libertadores, um erro pode custar muito, né? Sim, e o Rentistas, quando o São Paulo, isso a gente falou, quando o São Paulo já tinha a bola dominada, sob o controle do clube, do time, já trabalhando conscientemente. Quando a bola era dificultada, quando o Rentistas esticava uma bola para frente, a bola ficava viva, um Luan, um Lisieiro, um zagueiro dominava a bola de costas para o campo, o Rentistas subia um pouco essa marcação para gerar um desconforto para o São Paulo, para não ficar esse ataque contra a defesa excessivo. E o gol do São Paulo sai disso. Sai de uma bola longa que o São Paulo recupera, o Luciano dá um passe para trás muito esquisito, porque ele joga nas costas do jogador e para o alto, uma bola que ele estava com tranquilidade para fazer um passe pelo chão, um passe limpo, ele joga a bola para cima, aí a bola continua dividida, volta para ele dá um giro, nesse giro é o drible que às vezes a gente fala, abre o campo, o Rentista subiu a marcação, o campo ficou aberto, São Paulo saiu em velocidade no contra-ataque, com espaço, aí prevaleceu a qualidade do Luciano, a objetividade que ele não teve em alguns jogos, que ele não teve contra o Sporting Cristal, recebeu a bola, girou, verticalizou o jogo, tabela com o Daniel Alves, sobrou limpa para o Daniel, aí qualidade de sempre, passe para o Pablo sair na cara do gol e empurrar para dentro. E o São Paulo... só empurrar para dentro, porque não foi, para mim não foi uma bola tão fácil do Pablo, e eu achei que ele fez uma leitura muito correta do que ele deveria fazer ali no lance, sabe? Não achei que foi uma bola tão... É aquele gol que você não pode perder, mas ele não perdeu isso. Ele teve alguma tranquilidade, porque ele vai demorando um pouco para chutar, só que ele tinha a bola dominada, ele não se complica, ele tinha a bola dominada e ele vai escolhendo a hora de bater. E ele escolhe como ele acerta, então dá aquela tranquilidade, que nem o Reinaldo quando bate pênalti, né? Mas assim, se perde um gol daquele, seria uma tragédia e poderia perder, né? Poderia acontecer do goleiro pegar e tal, mas assim, eu achei que ele teve muita frieza, me lembrou o Pablo de antigamente. Me trouxe um pouco de o Pablo que o São Paulo contratou e não o Pablo que jogou nesses últimos tempos. Porque assim, que fique muito claro, o Pablo que o São Paulo jogou nos últimos, que o São Paulo viu nos últimos tempos, era um Pablo que numa bola dessa poderia até fazer o movimento correto, mas na hora ia se atrapalhar de chutar, ia estar afobado. A gente já viu o Pablo afobado em algumas ocasiões, perder gols muito mais fáceis do que esse que ele fez. Fazer esse gol dá um pouco de esperança. Não quer dizer, então o Pablo voltou, é um monstro. Não. É uma coisa que eu estou falando, e acho que o Gabriel também, e vale enfatizar, mesmo em vídeo de jogo, mas é coisa que a gente fala mais em contextualizando e live. O Rentistas não é um adversário fantástico. É bom que o São Paulo faça a lição de casa, Libertadores, sempre tem um peso, Libertadores em casa, São Paulo precisa fazer a lição de casa. Em muitos momentos desses últimos 10 anos não fez, então é importante ganhar. Mas assim, nós estamos comparando esse São Paulo, reforçado, com um técnico que parece muito melhor que o antecessor, e eu acho que é mesmo, mas aí a opinião é subjetivo, parece muito melhor, mas nós estamos comparando aí Campeonato Paulista e 2 jogos de Libertadores com uma temporada inteira. E aí, por isso que eu falo, o Daniel Alves é uma aberração, porque jogou muito no meio, mas a galera esquece, e agora olha, por que não jogou lateral? Se tivesse jogado lateral, cara, jogar contra o Rentistas hoje, que foi um jogo difícil, Rentistas que é um time frágil, com um a menos no segundo tempo,
São Paulo conseguiu 2-0, não tem um peso maior que as vitórias contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Em questão de dificuldade, não tem. Ainda assim, de novo, concordo com a qualidade técnica, mas assim, a dificuldade que o Rentistas ofereceu e pode oferecer, porque aí tem que ver como é que o São Paulo vai chegar para enfrentar o Rentistas no retorno, né? Eles agora enfrentam o Sporting Cristal, podem abrir 5 pontos. Vai ter o Racing, né? Se São Paulo mas tiver assim, um resultado bom contra o Racing lá fora, vai enfrentar o Rentistas muito tranquilo, né? Assim, Sim, mas enquanto o São Paulo enfrenta o Sporting, o Racing, o Rentistas enfrenta o Sporting Cristal, pode abrir 5-0, e para o Rentistas e para a Sul-Americana não é uma catástrofe, longe disso. E aí ainda vai chegar, se o São Paulo fizer um bom resultado, tentando, de repente, beliscar uma segunda vaga. A questão é assim, a limitação técnica do Rentistas oferece muito mais dificuldade para o São Paulo, e ofereceu isso, do que praticamente qualquer jogo do Campeonato Paulista. Dos 12 jogos que o São Paulo fez, mais dificuldades do que 9 ou 10 jogos que o São Paulo tem no Campeonato Paulista. Porque mais o Campeonato dificuldade Paulista é muito fraco. É muito ruim. Fraco. É mais dificuldade do que Ituano, é mais dificuldade, muito mais dificuldade do que São Caetano, infinitamente mais, é mais dificuldade do que Santo André, é mais dificuldade do que todos esses jogos, é mais dificuldade do que todos esses jogos. Ou Palmeiras com um time alternativo. Não, ainda não que o Palmeiras com o time alternativo poderia oferecer mais que o Rentistas. Talvez o Santos estreando na temporada ali, sem Marinho ainda, primeiro jogo do titular, é mais difícil o Rentistas. Então, assim, era um jogo difícil, que me fez lembrar, até pelo gol final do Reinaldo, com um pênalti praticamente nos acréscimos, um São Paulo e Caracas de 2006, que o São Paulo vai enfrentar uma retranca do Caracas. Não, Caracas, vamos lá, coletar os pontos no Morumbi. O São Paulo vai enfrentar uma retranca do Caracas. Eu juro que eu pensei que você ia falar outra coisa, mas uma retranca do Caracas. Segue o jogo, Caracas, foi muito bom. Foi um daqueles momentos que eu fiz assim, nossa, lá vem. Não, o São Paulo veio para enfrentar uma retranca muito pesada, e assim, o gol do Pablo sai no lance final do primeiro tempo. Contra o Caracas, o gol sai no começo do segundo, com 10, 11 minutos do segundo tempo, depois da expulsão do jogador do Caracas. E a gente teve a expulsão do jogador do Rentistas, e o jogo fica se desenrolando 1-0, um jogo esquisito, aí começa a ficar aquele 1-0 que começa a bater 30, 35, é aquela bola longa, aí um jogador invade a área, cai no chão, pode ser pênalti, aí tem aquela falta que a bola viaja para a área, todo aquele cenário, e nos acréscimos do jogo, pênalti pro São Paulo, o Rogério bate o pênalti, termina 2-0, fica por isso mesmo, o São Paulo se classificou naquele jogo. E agora foi o Reinaldo que bateu o pênalti. Então, assim, a gente teve muitos elementos desse tipo de jogo. Para hoje, e aí agora voltando 15 anos para frente, para 2021, eu acho positivo que exista um jogo assim. Eu acho bom que você pegue um Rentistas que a gente não esperava um brilhantismo técnico do Rentistas, mas que tem oferecido um jogo difícil, para mostrar que não vai ter jogo ganho, para mostrar que o trabalho não está concluído, para mostrar que não, vamos para cima, porque o São Paulo está pronto, vamos enfileirar 200 vitórias. Vamos devagar, vamos aos poucos. Isso é um trabalho em construção, que está com uma base e teve uma base, e está crescendo, aos poucos, devagar, com jogo em 48 horas, contra Santo André, contra Ituano, contra São Caetano, contra esses times. Vamos devagar e dar tempo às coisas, porque agora o Corinthians hoje perdeu para o Peñarol, em casa. Sim. Vai o São Paulo não ganhar do Corinthians domingo? Também, porque não ganha dos caras, não sei o quê. Volta tudo. Vai o São Paulo não ganhar do Racing na Argentina, que suou para ganhar do Sporting Cristal, que o São Paulo fez 3-0, que empatou com esse Rentistas. Porque agora pega um time na Argentina, esses caras não aguentam. Então, assim, vamos devagar, porque hoje o São Paulo, em alguns momentos, correu o risco de não sair com a vitória. Seria uma porcaria, assim, era o adversário mais fraco do grupo, com um jogador a menos desde o começo do segundo tempo. Mas o jogo se ofereceu para isso, e não seria o fim do mundo. Então eu acho bom que isso aconteça. E agora a gente só voltando para o segundo tempo, no segundo tempo tem essa expulsão. Quando sai o gol, se o primeiro tempo vira 0-0, eu acharia interessante já fazer a alteração que eu pensei para o começo do jogo, que eu pensei que aconteceria para o começo do jogo. Tira o Luan, coloca um jogador mais de construção. Porque para jogar em bola longa, o Luan fez uma boa partida, tá? E o Luan, quando o São Paulo tem a bola, também ajuda na construção, principalmente ocupando ali o setor de intermediária, participa do gol contra o Ituano. Ele tem ajudado, só que quando a bola passa pelo pé dele, que era o momento de
início da construção de jogada, ele é menos útil do que o Nestor, e o São Paulo estava tendo dificuldade nisso. Se vira 0-0, eu voltaria para o intervalo com essa alteração. Com 1-0, eu acho que fazia sentido o São Paulo segurar e falar, vamos ver como é que esses caras voltam. Com a expulsão do jogador do Rentistas, eu já comecei a achar que valeria a pena o São Paulo ou colocar o Nestor, ou eventualmente o Igor Gomes, mas eu acho que mais o Nestor. Já era sabido que o Lisieiro e o Benítez não aguentariam os 90 minutos e que a gente provavelmente contaria com as mesmas alterações do jogo contra o Sporting Cristal com o Igor Gomes e o William, para você tentar matar o jogo, porque você teria um pouco mais de espaço, você teria o Rentistas um pouco mais distante do seu gol e para evitar que o jogo virasse o que virou no fim do jogo. O jogador caindo na área, que o árbitro não tem VAR, o árbitro pode complicar. O cara caiu 3 metros para frente. Aquele lance do Reinaldo, a falta a 30 centímetros da linha da área. O lance do Reinaldo, você achou falta? Achei, o jogador toca a bola primeiro, ele vai chegar para dar o tapa, o cara dá um biquinho, ele pega o pé do cara, paciência. Mas assim, acontece. Só que imagina se o cara tá 30 centímetros para frente, ele pega ali, ou o árbitro vê que foi dentro da área, qualquer coisa, ou um bandeira não dá impedimento, qualquer negócio assim. Era para evitar que isso acontecesse, ou eventualmente até a entrada do Rojas, só que aí você passa, no lugar do Luan também, você passa o Daniel para dentro, o Daniel foi bem, mas você passa ele para dentro, coloca o Rojas na ponta e você tenta criar o espaço por ali. Ou pelo menos tentam dobrar a ideia com o Daniel Alves, com o Rojas por dentro não me agradou muito, achei que essa mexida não foi boa, Rojas no Benítez, eu não gostei, desde a própria mexida. Eu achei que ela não fazia tanto sentido, porque o Rojas rende menos ali. É um cenário em que ele não se sente tão confortável. É a mesma coisa quando a gente coloca o Daniel Alves adiantado. Quando você vai colocar o Daniel Alves de 10, ele não rende. Porque assim, quando hoje a internet estava discutindo, eu falo a internet é o Twitter, tá, gente? Estava discutindo, não, Daniel Alves na aula, Daniel Alves, e mesmo tem jornalistas que defendem, o Daniel Alves agora está jogando na aula, agora o São Paulo está jogando. E é isso que eu desmistifico. Não, calma. Vamos ver a temporada toda e outra. A gente não tem nem garantia de que o Daniel Alves permaneça na ala. Eu, particularmente, se ele jogar na ala e continuar rendendo, que bom. Mas se chegar o Orejuela e ele for para o meio e continuar rendendo, que bom também. Eu acho que São Paulo tem opções, versatilidade. A gente deveria estar comemorando, não que o Daniel Alves joga na ala ou joga no meio. Ele joga bem e acima da média e como um jogador elogiável nas duas posições. Então, quando ele vai um pouco mais para o meio, como hoje, em alguns momentos, ele foi mais para o meio e fez jogadas, ele vai render porque ele tem qualidade para isso, capacidade para isso. Né? Então, fica sempre essa coisa de, não, agora ele deu um passo, e é um jogo que São Paulo teve muita dificuldade. Como eu coloquei no intervalo do jogo, exceção ao jogo, a estreia contra o Botafogo, que talvez tenha sido o pior jogo sob o comando do Crespo, pior até que a derrota para o Novo Horizontino, porque era um começo de trabalho, 3 dias depois do término da temporada e tudo mais, São Paulo abusou de cruzamentos. Tirando esse jogo, em todas as partidas da temporada, um dos alas, ou os dois, fez o gol ou deu uma assistência. No único, para fazer um parêntese justo, no único jogo em que isso não acontece é o gol contra o Bragantino, que sai de um cruzamento do Reinaldo. Reinaldo cruza, o goleiro soca a bola em cima do zagueiro, gol do São Paulo. Então, assim, hoje foi assistência e gol, não é nenhuma coisa ou ainda outra. Teve essa. Então, assim, em todos os jogos, o ala teve uma participação direta em gol, assistindo ou fazendo o gol. E a gente já jogou na ala com Galeano, com Igor Vinícius, com Daniel Alves, com Reinaldo, com Wellington. Muita gente já jogou nessa ala e todos eles têm participação direta em gol. Então, assim, é importante a gente entender isso, porque o sistema de jogo do Crespo, a estrutura de jogo, tem muita importância com os alas. E a gente tem alas que têm um poder ofensivo grande, que dentro já dessa estrutura, dentro dessa engrenagem, vão conseguir entregar ofensivamente para o time, que já trabalha para que isso aconteça. Então, assim, é muito ruim você querer resumir tudo isso não, a gente deslocou um jogador para lá, então foi porque a gente deslocou um jogador para lá que os alas apareceram. Não, os alas já estavam aparecendo antes de deslocar, os alas já estavam aparecendo na derrota para Novo Horizontino, os alas já estavam aparecendo em todos os jogos. Exato, mas assim, tem que deixar claro, ótimo, Daniel Alves joga bem de ala, claro. Né? Mas foi lá que ele se consagrou como o melhor do mundo, gente. Foi também.
o Lugano, eu não sei se ia terminar, mas é porque é um gancho exatamente disso que você vai falar. O Lugano na transmissão falou isso. Em 2007, semifinal da Copa América, o Lugano perde o pênalti, o Uruguai é eliminado para o Brasil. O Lugano lembra isso. O Dunga coloca o Daniel Alves na segunda linha durante o segundo tempo. O titular da lateral era o Maicon, e o Daniel Alves entrou como ponto. Ele entrou no lugar do Elano naquele jogo contra o Uruguai na semifinal da Copa América de 2007. Isso já acontecia. Tem um vídeo que é muito divertido, esqueci o canal desse vídeo, mas é o Mourinho explicando numa prancheta. A gente já falou desse vídeo aqui. Como ele taticamente fez para segurar o Barcelona com a Inter de Milão na semifinal da Champions. E aí ele falava, o Messi começava na ponta, ia por dentro. Eu não podia mandar o meu lateral arrastar para lá, porque o Daniel Alves, ele pegava o botãozinho do Daniel Alves e jogava lá pro fundo. O Daniel Alves jogava aqui o tempo inteiro. Ele era ponta. O Daniel Alves na Juventus jogou avançado. O Daniel Alves no PSG jogou no meio de campo. Então, assim, isso é uma loucura, cara, porque é absurdo de novo. E hoje ele tá jogando como ala. E eu quero ver quando o Orejuela voltar. Então, a minha voltar, expectativa... não, estrear, né? Estrear. Quando ele estrear, a minha expectativa, e eu que estava falando com o Eduardo Rodrigues, do Globo Esporte, minha expectativa é que o Daniel vá para o meio. Mas eu não tenho problema nenhum. Se não for, gente, eu não tenho nenhum problema. Eu quero mais onde ele vai render. Eu só não quero apagar o que ele fez jogando de volante. No São Paulo, ele foi um dos jogadores mais importantes e o São Paulo não teria brigado por liderança, não teria avançado na Copa do Brasil e tido chance até de ganhar o título da Copa do Brasil. Ali teve uma disputa com o Grêmio em que mereceu passar pelo Grêmio, se o Daniel Alves não tivesse jogado tanto, numa circunstância completamente diferente. Porque era um elenco mal montado, não tinha reservas, não tinha opções, porque a galera fala, agora fica fácil, por que antes não mexiam tanto no São Paulo? Porque não tinha peça, você não tinha jogadores como você tem hoje. Jogadores que você não tinha um Benítez no meio, você não tinha o William para colocar, você tinha lá o Tietê, que tinha que fazer todas as posições do mundo possíveis, e que vinha jogando jogo atrás de jogo, né? E que eu acho importante a gente ressaltar, assim, tinha o Nestor. O Nestor, ele não é titular incontestável nem de agora. Nós já estamos falando de 4 meses de temporada, quase, indo para o 4º mês de temporada, terceiro, quarto mês de temporada, que aí começou em fim de fevereiro, aí a gente tem 2, está indo para o 3º, né? Já estamos no 3º. Jogando contra times mais acessíveis, a gente não tem o Nestor sendo titular incontestável. A gente não tem o Lisiero, que estava machucado. Então, assim, são menos opções. A gente não tinha o Benítez, que fez bom jogo contra o Sporting Cristal, não foi tão bem hoje. Então, assim, eram muito menos opções. A gente tinha o Gabriel Sara, que hoje está machucado. Era o que a gente tinha, e tinha o Igor Gomes em uma outra estrutura. Então, assim, era um outro cenário. Não tinha o Rojas. Não tinha o Rojas, que foi jogar os primeiros minutos com o visual no jogo contra o Botafogo, em que ele esqueceu a bola, porque estava voltando. Então, assim, é importante a gente deixar esse resultado e lembrar, de novo, se o Orejuela jogar 75%, 70% do que se espera dele quando ele foi contratado, ele é titular da lateral. 72,9%. Ele é titular da lateral pelas características dele. Hoje, o São Paulo faz um gol de contra-ataque porque pegou o campo aberto e conseguiu ter verticalidade. Só que o São Paulo tem dificuldade de velocidade. Esse time que entrou em campo hoje tem o mesmo problema, assim como a gente falou no vídeo jogo contra o Sporting Cristal, tem o mesmo problema de velocidade quando o campo se oferece para isso. O Rojas conseguiu uma ou outra escapada com um jogo 1-0, o Rentistas tendo que sair um pouco mais para tentar buscar o empate, tinha um pouco de campo. O Orejuela oferece isso. Tem capacidade para voltar, especialmente com 3 zagueiros. Mais que o Reinaldo na questão da velocidade. Bem mais, e faz uma recomposição melhor. Tudo isso. Então, eu até por questão de expectativa. Até por questão de características, ele pode jogar. Mas eu também tenho essa expectativa aí, assim, mas eu não ligo. Eu acho que todo mundo tem que discutir, todo mundo tem essa ideia. É que ficou no imaginário que o Daniel é lateral e pronto, e daí ele vai jogar lá e fica toda aquela expectativa. E quando sai uma assistência, fica todo mundo muito feliz. Eu fico feliz, pacas, até pelo gol do Luciano, a qualidade do gol do Luciano. Achei que faltou coisa hoje para o São Paulo. Foi um jogo que o São Paulo sofreu um pouco mais. E contra o Corinthians eu nem sei o que esperar, né?
contra o rival no fim de semana. Primeiro que eu não sei nem o horário do jogo ainda. Você não sabe porque não tem. Eu sei, é isso que eu tô falando. Eu não sei nem o horário do jogo ainda, porque a Federação Paulista de Futebol é terrivelmente ruim. Você tá numa quinta-feira de noite e não sabe qual é o jogo, mas tudo bem, enfim. Segue. Mas é um jogo que não deveria ter a importância que todo mundo está dando. É óbvio que eu espero que o São Paulo vença e vença bem, mas é aquela coisa. E do jogo de hoje, o Daniel Alves, você achou que foi o melhor em campo? Achei com sobra. Criou bem no segundo tempo, gerou o segundo cartão amarelo para o jogador. Acho que ele gerou os 2 cartões amarelos, não lembro se foi esse que derruba ele com uma cabeçada ali. Ele gerou um cartão amarelo para alguém, não sei se foi para o Acosta, e depois gerou a expulsão, ainda que tenha sido bem infantil da parte do jogador uruguaio, pisão horrível. Para mim, aquilo era para vermelho direto. Você falou, falando em Uruguai, você falou do Lugano, né? O cara falou: não, o Daniel Alves. O melhor ala, o melhor lateral da direita, e o Lugano falou, lateral e segundo volante. Ele fala assim, muito rapidamente, com a elegância de sempre do Lugano, de participar e acrescentar alguma coisa. O Edu também muito bem. Ele criou boas jogadas por ali, muitas vezes vindo por dentro. Eu acho que ele foi sim o melhor em campo. O Pablo fez uma boa partida, o Pablo conseguiu dar sequência nos lances, conseguiu fazer algum pivô, conseguiu acionar o Reinaldo numa boa bola no primeiro tempo, porque o Reinaldo erra um passe ali na entrada da área. No segundo tempo, fez até alguns lances bonitos, dribles bonitos, tentou um gol de bicicleta que me parece que se a bola não bate no jogador, a bola tinha a direção do gol, assim como a bicicleta do Igor Gomes. Então, os caras estavam afiados hoje nesse malabarismo todo aí. E aí, do segundo gol... O segundo gol também começa. Tsubasa, né? Hoje estava lá, chute do Tigre. Então, Tsubasa. E quase que saiu um gol assim, lá na... Sim, e o segundo gol também passa pelo Daniel Alves, começa a construção da jogada, aí a bola chega no Rojo, está prensado, aí a bola do Igor Gomes, pênalti é claríssimo, o jogador vai com as 2 mãos para cima, e o Reinaldo cobra o pênalti com perfeição. Ele podia falar que ele não estava vendo. Não tô vendo, aí que pena, que pena. Então assim, pênalti é gritante. Só esse pênalti também no jogo, acho que o São Paulo chegou a pedir outro pênalti, não lembro quando. O Rudá ficou indignado em um no Pablo, mandou mensagem para mim, só eu vi. Então, fica aqui um abraço para o Rudá e o Gabriel já falando, não, nem que a vaca toda. Foi só do... E aí a cobrança perfeita do Reinaldo, que geralmente bate com mais força do que isso, mas não bate tão no ângulo, né? A cobrança foi muito perfeita. No ângulo, velho. Assim, a definição de ângulo foi atualizada. Tá no dicionário agora, tá aí a foto da bola entrando ali. Que pancadaça, né? Não, assim, gente, energia de Libertadores, espírito de Libertadores é outro campeonato. E assim, era uma coisa que me preocupava muito. São Paulo do Crespo começa muito bem, e ao contrário do que aconteceram em outras temporadas, porque a gente tem que falar isso, tem muita coisa para se criticar de diretoria, que é coisa que a gente faz. A gente não se empolga aqui facilmente, mas é coisa que hoje não. Hoje é hora de comemorar mesmo esse início de trajetória de São Paulo. São 8 vitórias seguidas, 8 vitórias. A gente vai falar de diretoria depois, vai falar de rumbo financeiro, a gente vai ter que falar, infelizmente, disso, das coisas que estouraram aí essa semana, a gente vai precisar falar. Hoje... É que agora já vai vir jogo, né? Eu cheguei a fazer, só para quem tá vendo o vídeo de jogo, de repente quiser ver agora, eu cheguei a fazer uma thread no Twitter que tá eu retuitei falando, não foi por também. Falta de aviso, porque assim, são coisas graves que podem comprometer lá na frente, mas assim, nesse momento... São comentários para quem já quiser acompanhar. E para quem quiser entender bastidores, que pode atrapalhar, pode não ser agora, mas vai atrapalhar futuramente São Paulo, se isso não for resolvido, são coisas sistêmicas do São Paulo muito complicadas, mas nesse momento é de empolgação, são 8 vitórias, é o São Paulo fazendo a lição de casa no Campeonato Paulista, curiosamente, do jeito que a gente vem falando há 10 anos para fazer, tudo bem, não foi o São Paulo que escolheu fazer, foram circunstâncias, mas assim, olha só, São Paulo está classificado no Paulista, é líder do campeonato, rodou o time, colocou times alternativos, coisa que a gente vem falando há 10 anos, e muita gente não entendia a importância disso. Hoje, quando a gente foi jogar contra o Rentistas, o Lisieiro estava em campo por causa dessa rodagem. Se não tem rodagem, a gente não podia
podia não ter o Lisiero, podia não descobrir outro moleque, podia não ter o Nestor jogando fino da bola. Esse tipo de coisa a gente vai descobrir no Paulista e ainda dá para se classificar, fazer isso e ainda se classificar. E na Libertadores está fazendo a lição de casa. Na Copa do Brasil teve um sorteio favorável. Não quer dizer nada, mas assim, é muito bom um sorteio favorável na Copa do Brasil, vitórias na Libertadores e um sorteio com um grupo muito mais acessível, que isso precisa ser colocado também, mas é bom o São Paulo com sorte, porque o São Paulo está com sorte quando tem uma equipe técnica que me parece a mais competente dos últimos muitos anos. É uma equipe técnica que já tem alguma experiência e que tem uma confiança não só do torcedor, mas também da diretoria. O Crespo tem condições de peitar e falar coisas. Dito tudo isso, estou empolgadíssimo. Dois pontos só para finalizar. Destacar Sim. também a partida do Miranda hoje. O Miranda foi muito bem, a gente falou dos legal, jogadores. Quase fez um gol logo no começo, de cabeça. Eu fiquei quase assim, cabeceou mal, mas eu fiquei feliz. A gente acabou falando do meio para frente de todo mundo ali, né? Faltou, acho que o Miranda foi o melhor do trio. O Bruno Alves fez um primeiro tempo bom. Achei bom. O Arboleda foi pouco acionado. Quando foi acionado mais no jogo aéreo, normal, tranquilo. Então ajudou também. Só que assim, de novo, o lance do quase pênalti, essas bolas de bate-rebate. No primeiro tempo teve uma bola alçada lá para a entrada da área, a bola fica pipocando por ali, vem um chute de fora, a bola vai em cima do Volpi, defesa padrão, tranquila, mas assim, o cara acerta um chute dali, é um jogo complicado. O São Paulo flertou muito com esse perigo e com uma partida ruim, de novo, como eu falei no começo do vídeo, bom para colocar o pé no chão, bom para perceber que ainda tem trabalho a se fazer, a perceber que não tem nada ganho, resolvido. Nossa, vamos lá para Itaquera coletar os pontos. Vai ser um jogo difícil. E o segundo ponto, assim, eu acho divertido que a gente não tenha nenhuma indagação no sentido de, não, mas o São Paulo não tem dificuldades para jogar contra retrancas. Essas indagações todas sumiram, né? Porque ano passado, mesmo com as vitórias, mesmo com o time criando até mais do que criou hoje, tinham muitas indagações, né? Não, mas o time está fechado, tem que ter alternativas. O São Paulo hoje jogou com os 3 zagueiros, mantendo a sua estrutura, manteve o Luan o tempo inteiro no jogo, assim, obviamente que ainda é o começo de trabalho. Mesmo com um jogador a mais. Obviamente que ainda é o começo de trabalho do Crespo, tem isso, só que ele preferiu manter a estrutura dele. Ele também preferiu não fazer, não colocar o Nestor, não trazer o Daniel por dentro para colocar um Galeano e soltar mais o time. É escolha dele. Eu teria feito de outra maneira. Eu acho que as alterações, como a gente falou aqui, elas não foram todas positivas. A do William no Lisiero, ok, era até esperada, mas porras no Benítez é discutível. Então, assim, que bom que essas indagações sumiram. O São Paulo hoje venceu e simplesmente tem um alerta. A gente vai aqui discutir, vai aqui curtir a vitória, curtir os 6 pontos, porque o Racing venceu o seu jogo, senão e os dois com 4 pontos, o São Paulo até com menos, para ir jogar na Argentina, ia ser um inferno, ia começar a ser chato, enfim. Ia ser uma decisão maior do que precisaria ser se você fizesse a sua lição de casa. Então, tranquilo, São Paulo ainda não precisa discutir que tem dificuldade de jogar contra times fechados, porque eles geram dificuldades. Times fechados organizados geram dificuldades, sempre geraram, sempre vão gerar. Em 2006, em São Paulo e Caracas, gerou dificuldades também. E amanhã, sexta, acho que nem cabe para não canibalizar, a gente volta então para o vídeo de jogo do Corinthians, né, contra o rival. Então, quem é membro 9305 já vai ter vídeo de pré-jogo, mas nós vamos abordar na live de terça, na próxima live de terça, alguns desses assuntos que a gente precisa discutir sobre São Paulo, e depois, na outra semana, a gente deve tentar voltar ao normal ou descobrir qual é o melhor horário para colocar outros tipos de vídeo. E se a gente entender também que é melhor assim para o canal, a gente vai colocar até mais vídeos por dia, se for necessário. Por enquanto, a gente vai tentando manter essa estrutura aqui, porque é um momento de empolgação, é um momento de também felicitar um pouco, mas a gente sempre tem que fazer os alertas e deixar registrado para evitar que o pior aconteça. Principalmente porque a dívida de São Paulo é assustadora. Sim, é um momento positivo. Eu acho que também pode esperar uma semana. O negócio saiu hoje ou ontem. Deixa o vídeo tranquilo de jogo hoje, aproveita o momento. Domingo tem clássico. Terça a gente fala um pouco disso. A gente já deixou aqui o seu e o meu aqui. O minha mão não vai chegar no seu porque corta, né?
Então não adianta eu querer apontar para o seu arroba isso. Então, a gente já deixou aqui para quem tiver curiosidade de entender brevemente de como surgiu essa dívida e como não é surpresa para ninguém, e de como as coisas estão acontecendo um pouco no São Paulo. Tem um prenúncio lá, um resumo. Na terça a gente aborda um pouco isso, quarta tem Libertadores, e aí sexta a gente volta e faz um vídeo provavelmente com esse tema. Um contextualizando que eu já tô com saudades. E eu devo fazer um 12 minutos aí em algum momento para falar de alguns outros pontos. De repente eu faço um resumo dessa thread, mas a gente discute melhor no contextualizando. Enfim, a gente vai vendo coisas para acontecer aqui no canal. E o que eu preciso de você agora, antes do vídeo terminar, desce o dedo aqui no like, né? Manda like aqui para celebrar vitória na Libertadores, a gente fazendo a lição de casa, não nós aqui no canal, o São Paulo lá, mas não interessa, deixa o like aqui de qualquer jeito, compartilha o vídeo, manda no grupo do Zap, como a galera fala aí, manda a gente, manda nós, pega o link, manda para todo mundo, porque ajuda bastante, deixa o vídeo relevante e vocês levam tudo isso para mais São Paulinos discutirem, é muito bom, hoje vale a pena ver tudo que se fala do São Paulo, porque só temos que falar bem. Inclusive Michael Serra, gol 10.500 do Pablo, foi gol 10.500 na história do São Paulo, o gol 200 do São Paulo em Libertadores como mandante, e foi a 16ª vez na sua história que o São Paulo chegou a 8 vitórias consecutivas. Certo? É muita coisa aí. Tá aí o Pablo, por isso toda essa tranquilidade, tinha um peso enorme nas costas dele, ele tinha que pensar bem onde iria chutar aquela bola. É isso, a gente encerra por aqui. Um abraço para todo mundo e vamos, São Paulo.